Na cúpula de Budapeste de 2 a 4 de abril de 2008, em Budapeste, na Romênia, a Aliança Militar do Norte, a OTAN, apresentou à Ucrânia e à Geórgia uma perspectiva de adesão, sem contudo mencionar uma data específica para isso. Isso resultou em problemas sérios que estavam se formando nas zonas de conflito congeladas da Geórgia, na Abcásia e na Ossétia. A Ucrânia era grande demais para a Rússia agredir abertamente, mas a Geórgia não era. De fato, os antigos problemas regionais e étnicos na Geórgia a tornaram vulnerável, assim como a personalidade inflamada de seu presidente, Mikhail Saakashvili. Eis o desfecho: Geórgia invadida em 2008 e a Ucrânia atropelada em 2014 e em guerra desde 2022. Porém, a Rússia precisou se preparar militarmente mais forte para o desfecho atual, obrigando-se também a fazer concessões difíceis e alianças com outras nações regionais e mais distantes. Impedir a adesão da Ucrânia à OTAN é um dos objetivos mais importantes e antigos de Moscou e que tem dado certo até então. Entre os dias 10 e 12 de julho, foi realizada a cúpula anual da OTAN em Vilnius, na Lituânia. E as pautas foram o fortalecimento da aliança por meio de novas políticas de defesa, auxílio de segurança e defesa fronteiriças, questões étnicas e territoriais e a principal, a adesão da OTAN à aliança. Havíamos analisado que a questão da adesão da Ucrânia à OTAN é séria e tensa. Se a decisão fosse adiada, isso significaria riscos substanciais para a segurança do próprio Ocidente. Por outro lado, a indecisão da aliança aumentaria o regime de Putin e destacaria sua influência contínua nas principais decisões de segurança europeias, bem como a divisão da coalizão ocidental. No entanto, certas divergências entre os membros da OTAN complicam a adesão imediata da Ucrânia, e o condicionante são as cláusulas. Para Zelensky e seu governo, a aliança liderada pelos Estados Unidos representa a paz e segurança de longo prazo, mas para o determinante da indefinição da cúpula anual em não iniciar o processo de adesão foi, sem dúvida, o problemático artigo 5º, que discrimina especificamente uma cláusula rígida de defesa mútua, apoiada por armas nucleares e convencionais americanas, britânicas e francesas. Para compensar a não adesão, diferentemente do que ocorreu na cúpula de Budapeste em 2008, os maiores membros do bloco na Europa continental anunciaram novos suprimentos de armas para a Ucrânia e nem cogitaram pautar a adesão imediata, com risco de Estados-membros rejeitarem. O presidente francês Emmanuel Macron disse que mísseis de longo alcance serão fornecidos às forças armadas ucranianas para apoiar sua ofensiva contra as forças armadas russas. As armas francesas são os mísseis de cruzeiro Skal-PG, lançados do ar, enquanto algumas fontes ucranianas já confirmam que alguns deles já foram entregues e estejam sendo manipuladas pela Força Aérea, com um total de 50 desses mísseis. Tudo indica que o Reino Unido também enviará mais mísseis de longo alcance Storm Shadow, com várias dezenas de lançamentos desses mísseis já sendo disparados pelos ucranianos contra alvos russos na Ucrânia há pelo menos 2 meses. Um número significativo deles também foi abatido. Por exemplo, em 22 de junho, vários desses mísseis foram disparados contra a ponte de Chongar, que liga a região de Kherson à Crimeia ocupada, cuja restauração levou apenas 10 dias. Os mísseis do tipo são pouco visíveis aos radares e especializados em atingir alvos estacionários, inclusive protegidos, e possuem um sistema de orientação combinado, incluindo o homing na seção final, um adversário perigoso para a defesa aérea russa e uma arma que traz grandes resultados. É importante destacar também que a Rússia tem capacidade para lidar com eles e não há razão para chamar esses mísseis de mudança de jogo. Gosta de nossas análises geopolíticas e militares? Continue nos apoiando, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação e, se possível, doar qualquer valor para o nosso Pix, canal@militarov@gmail.com. A Alemanha, cujas ações de governo estão mais tímidas, anunciou um novo pacote de assistência militar na casa dos 700 milhões de euros para Kiev. Em particular, incluirá 2 lançadores do sistema de mísseis antiaéreos Patriot,
A bateria desse sistema inclui de 4 a 8 lançadores, 25 blindados Leopard 1 a 5, 40 veículos de combate de infantaria Marder 1 a 3, 5 veículos blindados de recuperação Benjer Panzer II. Além dos veículos, mais de 20 mil cartuchos de artilharia de calibre 155 mm, 5 mil cartuchos de fumaça, bem como drones de reconhecimento e sistemas de defesa antidrones essenciais no campo de conflito, já que Kiev perde cerca de 10 mil drones todos os meses. A entrega dessas armas já haviam sido anunciada há vários meses, mas confirmadas em sua totalidade nesse momento. Quanto aos blindados Leopard 1 a 5, claramente da geração anterior, em comparação com o Leopard 2 já entregue, é o primeiro lote dos antigos blindados dinamarqueses desse tipo que estão armazenados na empresa Rheinmetall. A Alemanha e a Dinamarca praticamente empurraram os blindados Leopard para a Ucrânia, como fizeram com os veículos de combate de infantaria Marder logo no início da guerra. Mas antes do envio, a restauração é feita com cuidado e bancada pelo governo alemão, assim como a transferência dos equipamentos. Além disso, antes do início da cúpula, em 7 de julho, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse durante um briefing que Washington havia decidido transferir munições clusters para Kiev. A Casa Branca reconheceu o perigo de tais armas para a população civil, observando que a Ucrânia forneceu aos Estados Unidos garantias por escrito de que a munição seria usada com cautela. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, explicou em entrevista à imprensa que a decisão de transferir munições cluster para Kiev foi tomada em meio à escassez de projéteis convencionais nos Estados Unidos e na Ucrânia. Biden enfatizou que esta é uma medida temporária até que os Estados Unidos produzam mais munição de 155 mm para canhões autopropulsados operando na guerra, destaque aos M109 Paladin e M777 americanos. Esses foram o posicionamento dos países da OTAN durante a cúpula da OTAN. Como resposta, o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, chamou a decisão dos Estados Unidos de transferir munições, entre elas o tipo cluster, um gesto de desespero. Segundo ele, Washington e seus aliados perceberam sua impotência. Antonov acrescentou que as ações dos Estados Unidos estão relacionadas com a falta de vontade de admitir as falhas e o fracasso das Forças Armadas da Ucrânia durante a contraofensiva. As promessas de Kiev de usar munições cluster com cuidado foram chamadas de um oxímoro, ou seja, paradoxo. Para piorar a situação, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas forças armadas seriam forçadas a usar todos os meios possíveis de destruição semelhantes como resposta a qualquer nova ofensiva ucraniana, utilizando equipamentos mais letais do Ocidente. Já faz parte do nosso grupo no Telegram? Se ainda não é membro, basta se inscrever com o link na descrição deste vídeo.